O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Luluxo Convertido, revisado por Liberty Nacho e narrado por mim, Leafar. O Império Romano foi um dos mais poderosos e longevos reinos da história humana. Seu domínio e influência foram desde a Inglaterra até o Vale do Nilo. Se considerarmos as linhas imaginárias modernas, que alguns senhores bovinos gadosos chamam de países, 46 deles estavam sob a mão de César. Herdaram muito da cultura dos antigos povos gregos e suas construções e cultura ainda encantam o mundo. As basílicas, o coliseu, aquedutos e estradas são só algumas das grandes obras arquitetônicas dos poderosos romanos. E nem explorarei suas contribuições artísticas e filosóficas. Mas esse magnífico império, ditatorial como qualquer outro, teve um fim trágico. Como uma estrela que se consome durante milênios para no fim sucumbir diante do próprio peso. E pelo que tudo indica, o ursinho Pulândia, também conhecida como China, terá o mesmo destino. Ainda hoje, os historiadores debatem sobre a principal causa da queda de Roma, mas escolherei algumas métricas para justificá-la. E se você está antenado nas notícias aqui do canal, verá semelhanças com o que vem acontecendo atualmente no Oriente. Primeiro, o desejo expansionista sem fim fez Roma colecionar inimigos em suas fronteiras, e as invasões não tardaram a chegar, vindas do leste. Por mais bem treinados que os legionários fossem, não há quem resista a dilúvios de bárbaros. Em segundo lugar, a ineficiência do poder público de gerir tantas pessoas, aliado às inúmeras conspirações e delírios dos reis do gado de lá, criaram muita instabilidade, conspirações e guerras civis. Vamos relembrar os momentos mais bizarros e cômicos protagonizados pelos políticos do passado. Calígula era conhecido como um homem extravagante, orgulhoso e pervertido. Assumiu o poder no ano de 37, depois de alguns assassinatos misteriosos à sua volta, e sofreu do mesmo destino no ano de 41. Esse é um rival à altura dos Clinton. Sua maior contribuição para a história, no entanto, foi nomear seu cavalo Incitatus senador e ainda planejar nomeá-lo cônsul, o mais alto cargo político da época. Fica meu apelo ao presidente Bulbasauro. Eu troco os Batmans do STF pelas emas do Palácio da Alvorada a qualquer momento. Só para ter uma ideia de como estruturas hierárquicas são antros de corrupção, entre os 9 primeiros imperadores romanos, 5 foram assassinados, 2 cometeram suicídio e somente 2 morreram de causas naturais. Se isso não bastasse, nesse período ainda tivemos uma guerra civil, perseguição dos cristãos, Nero colocando fogo em Roma e a guerra judaico-romana. Sem contar a trairagem infinita, os assassinatos pela sucessão. E para fechar a desgraça com chave de ouro, o Império diminuiu a pureza do denário, a sua moeda, o que causou uma crise inflacionária e a desestruturação das cadeias produtivas. Tema, inclusive, explorado no livro Ação Humana, de Ludwig von Mises. Mas o que o ursinho Pulândia tem a ver com isso? Pergunta o Sr. Bovino Gadoso. Impressionado com a ineficiência estatal dos romanos, e ainda mais impressionado com o fato que ainda utilizamos esse exato mesmo sistema. O fim dos Césars pode ser resumido a 3 eventos caóticos: a inimizades com os vizinhos, a inflação da moeda e a corrupção sistêmica. A China vem aumentando muito a tensão com seus vizinhos recentemente. Construiu diversas ilhas artificiais no Mar do Sul da China, que são inclusive dentro do território imaginário de outras máfias. Tem deslocado tropas para a fronteira indiana, depois que mais de 60 pessoas morreram em um conflito nas montanhas. O desejo de poder é tão grande que Samurailândia, ou Japão para os estatistas, tem planos de voltar a usar porta-aviões, embarcações consideradas de ataque, depois de 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos da América, Austrália, Filipinas e Coreia do Sul são algumas máfias que estão receosas com os planos ditatoriais de Ursinho Pooh. Primeira condição para o fim de um império. Se acha que os problemas estão apenas do lado de fora, você está muito enganado. A perseguição de minorias étnicas e religiosas mostra a necessidade do partidão de inventar um inimigo, um espantalho para canalizar o ódio e justificar os problemas. Veja o vídeo China mantém campos de concentração para muçulmanos uigur para mais detalhes. A perseguição aos cristãos e aos livres pensadores de Hong Kong também crescem dia após dia. Toda essa hostilidade só tem uma resposta plausível: Ursinho Pooh está com medo. E para solidificar sua posição e mostrar força, caça briga com tudo e todos que podem servir como bode expiatório.
Já vimos diversas vezes como estruturas hierárquicas são antros de víboras e poucos países no mundo são tão hierarquizados como nossa amiga China. César e o faraó não resistiram ao tempo e à corrupção de seus impérios. Tampouco o nosso ursinho Pooh vai ter tal sorte, segunda condição para o fim de um império. Assim como todas as máfias do planeta, estão imprimindo papeizinhos coloridos como se o céu fosse o limite. Mas tudo leva a crer que lá as coisas estão muito mais nebulosas. Veja o vídeo Ouro Falso na China gera escândalos e falências para ver a ponta do iceberg. Esse é só um dos milhares de problemas de um governo fechado. As notícias refletem o desejo dos burocratas e não a realidade. Sendo assim, considere que eles estão sempre piores do que aparentam. Os protestos já começaram em algumas regiões da China depois do surto do vírus do PCC. A pergunta que fica é: será que a população é doutrinada ao ponto de ficarem calados com a inflação batendo na porta? E mais importante ainda, será que Xin não tem rivais cheios de cobiça só esperando o momento certo para o pegarem de costas? Eu aposto que sim, mas só saberemos nos próximos episódios. Terceira condição? Check! Agora que as 3 condições foram cumpridas, inimigos externos, inimigos internos e descontrole da moeda, eu invoco o flagelo dos reis do gado, o terror daqueles que se acham deuses, o poderoso e imortal, ideal de liberdade, o desejo incontrolável pela carta de alforria. Torço sinceramente e com todo o meu coração para o povo chinês, e torço sinceramente que a liberdade não tarde a chegar para eles. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima!